Gente, que loucura! Estamos aqui nesse vernissage em Londres, maravilhoso! Vamos entrar aqui para poder ver essas artes que falam por si só. Olha aí, plástico, gente, plástico é a nova moda. Tudo de plástico, plástico agora é arte. Eles estão falando aí, a gente repete aqui mesmo. Olha só, quero saber qual é o nome do casal, como é que é o nome mesmo? Oi, é Luca e Carol, tá certo. Esse casal maravilhoso, esse casal orgânico, esse casal vegano, esse casal tibetano, muito bom. Deixa eu ver essa arte aqui. Olha só, coisa maravilhosa. No touch, não pode tocar na arte que ela fica invocada. Ela vai acabar, nossa senhora, deixa eu ver aqui agora aqui, essa daqui. Olha, como é que é o preço dessa daqui, gente? Não tem preço. Vamos começar com $1, então. A arte que não tem preço é $1. Coisa barata, R$1,99, tá? Porque na minha concepção isso aqui é tudo Minecraft. Já vi isso no jogo. Fala galera, viralizando na área! E olha só, se você acha que arte é coisa de museu, você tá redondamente enganado. Tem muita gente usando a internet para poder propagar, popularizar e também produzir arte. E por isso, hoje a gente vai bater um papo com um casal por trás do canal Life is a Beach, que é um canal que surgiu de um projeto de arte de intervenção urbana pelo mundo. Então vem pra cá, Maria, Carol e Luca! E aí pessoal, tudo bom? Tudo bom, Carol? Tudo bem? Tudo bem? Tudo E aí, bom. Luca, beleza, cara? Tranquilo? Senta aí, fica à vontade. Quero que, antes de falar do canal, vocês contem um pouquinho desse projeto que vocês faziam de intervenção urbana. Sim, antes do canal, a gente começou a fazer arte na rua com um projeto que se chama 8-Bit Project. A gente começou a fazer intervenções pelas ruas aqui do Rio de Janeiro, que era onde a gente morava na época, e isso veio de uma vontade de fazer arte, de contribuir com a cidade de alguma forma. A gente sempre quis deixar uma marca na cidade, mas não sabia muito bem como. E logo que a gente começou a namorar, os dois tínhamos essa vontade muito forte, muito latente, e a gente resolveu fazer. Tirar disso das nossas cabeças e levar para a rua de alguma forma. E desde então a gente nunca parou. Isso já tem 6 anos praticamente. Carol, como é que surgiu a ideia do canal? Sim, a gente sempre trabalhou com comunicação. O Luca veio do cinema, eu vim do jornalismo. E a gente sempre teve essa paixão por contar histórias. E as intervenções e a arte pra gente já estava inserida totalmente na nossa vida, na nossa história, né? Somos um casal, moramos juntos, fazemos as artes juntos. E aí a gente começou a contextualizar tudo isso através dos vídeos, juntando as nossas paixões e as nossas habilidades. Acho que é um pouco disso. E ter essa interação de você já tem 6 anos, vocês são um casal, isso facilita muito na hora de trazer o conteúdo, escolher o que vocês vão colocar? Mais ou menos. Facilita e atrapalha, eu acho. É legal você ter 4 mãos para produzir alguma coisa, mas são 2 cabeças, e aí que rola o grande embate. As nossas únicas brigas enquanto casal são por causa de trabalho, seja no trabalho da arte, seja na produção de conteúdo, assim, porque às vezes nós temos pontos de vista diferentes e a gente tenta chegar no consenso, que nunca nem sempre é tão fácil. É sempre um trabalho de convencimento, né? Mas Sim. também tem a outra parte legal, porque a gente dá caldo um para a ideia do outro. Então, às vezes ele tem uma ideia, ele me fala e eu começo a executar numa pintura ou numa intervenção. Aí ele já vem com todo o know-how dele de vídeo e a coisa vai crescendo. Acho que também por conta dessa coisa de ser uma dupla. E aí o bolo sai, né? Alguém tem que ceder um pouquinho. E assim, vocês fazem muitas coisas no canal. A gente vê que é um canal bem rico, enfim. Mas o que é o principal formato do canal? O canal surge e ele existe para mostrar os nossos rolês. A nossa vida de artistas no Brasil, que é um país que valoriza pouco a arte, que as pessoas conhecem pouco a arte e como a arte é feita, um pouco da vida dos artistas. Então a gente queria mostrar um pouco do nosso dia a dia, enquanto casal, enquanto artistas. Então a gente trabalha mais com os vlogs, com as histórias que a gente conta ao ocupar as ruas. A gente quer sair para a rua não só por fazer uma intervenção, a gente quer dar um propósito para isso. Então os nossos vídeos, eles contam essas histórias, as histórias das intervenções que a gente faz na rua. O nosso foco principal seria. A gente gosta de pensar que os vídeos servem para estimular as pessoas a fazerem arte ou a se aproximarem da arte de alguma forma e também de ocupar o espaço público. Tanto que a gente sempre tenta levar o vídeo para a rua de alguma forma. E voltando a falar um pouquinho do projeto de vocês, qual é a inspiração que vocês têm para fazer as obras de arte?
A gente sempre se inspirou muito em videogames antigos, de baixa resolução, de 8 bits, 16 bits. A gente ama os personagens do Mario, do Sonic. A gente queria reproduzir um pouco do que foi a nossa infância, dos videogames que a gente jogou quando era moleque nas ruas. Assim. Tipo, isso é uma grande inspiração pra gente. E qual o tipo de material que vocês usam para reproduzir esses personagens? A gente usa pastilhas de vidro, azulejos, mas acabou que com o tempo a gente passou a fazer lambe-lambe, stencil, a gente faz as pinturas também direto na parede. Não vou olhar para baixo nenhuma vez. A gente começou a estudar mais a questão do pixel e entender como as cores funcionavam, e aí a gente foi expandindo também nos materiais e nas técnicas, né? Mas basicamente tudo começou com as pastilhas de vidro, os azulejos, a coisa mais do mosaico, né? Sim, a gente vivia em lojas de material de construção, assim, procurando pastilha de vidro mais barata. E, tipo, esse foi o começo do projeto, basicamente. E assim, você falou a questão dos personagens de videogame, né? Tem muita coisa realmente. Agora, quando você pega por exemplo, vocês fizeram máscaras com os rostos de vocês por um pixel art. Como é que você traduz um ser humano de foto lá, pá, 3D direitinho, por um pixel art? Sim, é engraçado porque muitas pessoas vêm pra gente, poxa, me faz minha cara, faz meu rosto. Eu ia pedir isso agora. Você dá pra fazer, mas que tem pessoas que não têm características muito marcantes no rosto e acaba que vira uma massa de pixels disformes, sabe? E a nossa máscara, o nosso avatar, ele tem um número muito reduzido de pixels. Então a gente forçou a barra mais em usar o bigode do Luca, que é muito característico, e o meu cabelo bagunçado, que aí já dava uma personalidade. Mas a gente fez, acho que ele tem 5, 7 pixels de largura. Então é pouca coisa que a gente pode mover para formar um desenho. Sim, a ideia é ser o mais minimalista possível. A gente tentou expressar aquilo com menos pixels que a gente conseguia. A gente tem um arquivo de bigodes, que a gente desenhou uns 15 bigodes antes de chegar no bigode perfeito, que ia ser o bigode da máscara. E tem coisas assim, características, né, que você coloca e a pessoa já vai reconhecer. Exato. Tipo, o bigode, Sim. impossível, o cara vai colocar ali, pô, é o Luca, cara. Sim, sim. E como a questão do pixel, né, é uma informação de cor muito potente dentro do desenho ali, se você move um quadrado de lugar, é capaz de você perder todo o desenho, né? Vira outra coisa. É bem minimalista mesmo. Agora, quando o pessoal pensa assim, em arte urbana, acho que o coletivo já vem na coisa do grafite, né? O que mais tem que é considerado hoje em dia como arte urbana? Acho que qualquer ocupação do espaço público já é uma arte urbana. A rua é um... Fugiu a palavra. Uma grande tela. A rua é um suporte. A rua nada mais é que um suporte. Porque o que você colocar na rua, que você assumir que aquilo é arte, vai ser arte de rua. Pode ser lambe, pode ser sticker, pode ser, enfim, estátuas, pode ser instalações. O grafite não é uma técnica, é um movimento. O grafite é ilegal, o grafite é feito com spray, o grafite se baseia em tags, em nomes, em ocupação territorial. É uma coisa dentro da rua. Mas existe um universo gigantesco de pessoas que produzem arte especificamente para a rua. Porque a rua é um suporte, a rua é onde as pessoas passam e são afetadas pela arte. É só isso. Então, o que você fizer que for arte na rua é arte de rua, tipo, basicamente isso. Mesmo que seja uma performance, sabe? Áudio. Gato? Oi, Rafael, tudo bem? Tava vendo se tinha um gato ali querendo entrar na porta. Eu tô gravando com a câmera e um lapela que tá ligado no celular. Aí vou te mandar 2 faixas, essa faixa de áudio ou faixa de vídeo, daí você sincroniza aí. É como eu faço no meu canal, é bem tranquilo. Vou dar uma palma aqui pro editor. Ai, tá bom esse cabelo? Tá. Ai, meu Deus do céu. Tá um enquadramento, né? Tem um pouquinho menos de branco aqui do que aqui. Também. Tá, vamos responder as suas perguntas. Como nasceu a ideia do canal? Como nasceu a ideia do canal? Eu nunca sei direito responder essa pergunta. Eu acho que a ideia do canal... Eu acho que esse canal nasceu de tantas coisas assim que estavam acontecendo comigo naquele momento e de coisas que eu tava vivendo, sei lá. Eu tava trabalhando com cultura há algum tempo e eu tinha percebido o poder transformador absurdo da cultura na vida das pessoas e na minha, né? Porque tava mexendo muito comigo aquilo. E ao mesmo tempo eu queria viver mais arte.
queria estar mais tempo perto da arte. E eu não tinha tantos amigos pra conversar sobre arte, isso é bem verdade. E aí eu comecei o canal e foi maravilhoso. Ai, eu encontrei tantos amigos, sério, isso foi, acho que essa é a parte mais legal do canal, assim, hoje em dia eu tenho muitas pessoas, 100 mil pessoas pra conversar sobre arte comigo, e é incrível. E eu acho que também tem uma questão da arte, assim, especificamente as artes visuais, de que elas vêm desse lugar acadêmico e tal, que é bastante elitista, excludente, e que a gente fica se sentindo longe da arte, e que, como se de alguma forma aquilo não fosse pra gente, ou você nunca fosse estar certo pra entender ou pra viver uma experiência da arte, e isso me incomodava e ainda me incomoda, na verdade. Eu continuo militando contra esse sentimento, assim, porque a arte faz tão bem e não necessariamente você precisa entender. Aliás, o que é entender arte, né? O que é entender arte? Eu visito exposições, eu faço vídeos sobre movimentos artísticos, biografia de artistas, eu falo sobre mulheres na arte, né? Porque na história da arte, essa história que a gente é muito ensinado na escola e etc., as mulheres são praticamente nulas, excluídas, e isso é muito injusto e irreal, porque tem mulheres maravilhosas, incríveis, assim, que fizeram trabalhos importantíssimos. Então, sim, eu enalteço essas mulheres também, eu me preocupo bastante com isso. Que mais que eu faço? Ai, faço tanta coisa. O meu processo criativo, ele é meio intuitivo, assim, eu meio que... E eu acho que é assim que tem que ser com a arte, sabe? Você tem que ir vendo o que te atrai, o que chama os seus olhos, o seu coração, e é ali que eu vou. Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu falo das coisas que eu amo e das coisas que me apaixonam, e histórias. Eu amo histórias. Porque assim, atrás daquele objeto de arte tem uma pessoa com uma história enorme que de alguma maneira chegou a virar aquele objeto. Eu acho isso tão fantástico, tão maravilhoso. E então, sim, eu busco histórias. Vou atrás de histórias. Acho que também essa relação minha com as mulheres na arte e tal também vem muito conectado à história dessas pessoas, dessas mulheres, e qual foi a luta delas pra chegar até aquele lugar. Ei, caramba, travou, pera aí. Opa, peraí só um instantinho. Aê, consegui. Voltou. Bem, galera, estamos de volta com o pessoal do Life is a Beat, Carol, Luca. Carol, fala pra gente, a arte de vocês já foi exposta, assim, em algum museu? Ou então, como a gente fez na brincadeira aí de início, em alguma galeria de arte, em algum lugar desse? Na verdade, desde o início, o nosso foco maior não era estar numa galeria ou estar num museu. Acho que o princípio do nosso trabalho é a democratização da arte, de levar para a rua e agora de levar para o YouTube, né? A gente já fez algumas exposições, sim, em galeria, em alguns espaços, mas sempre num contexto mais despretensioso, também de se experimentar. Mas acho que o nosso foco mesmo é a arte na rua. E, Luca, você acha, assim, que a internet tem um papel positivo para as pessoas que estão em casa não verem, de repente, artes plásticas ou arte de uma forma geral, de uma forma chata? Como às vezes as pessoas veem? Sim, a arte tem um pouco desse estigma de ser uma coisa chata, ser pesada, ter muita teoria. Mas não, a arte é muito divertida, a arte mexe com sentimento, a arte mexe com sensações. Então, acho que a internet aproxima as pessoas dessas sensações. É muito legal você poder ver um artista trabalhando, poder entender o que aquela obra quer dizer, sem ter que ir para o museu e ficar com cara de bobo, sabe, na frente do quadro. Não, tipo, a arte vai além disso. Daqui. Exatamente. Essa coisa meio pretensiosa de, tipo, eu entendo, é para mim ou não é para mim. Não, a arte é para todo mundo. A arte mexe com as pessoas a fundo. E a internet está aí para isso. Para fazer as pessoas se aproximarem mais, entenderem mais e consumirem mais arte, porque a arte é sensacional. Só o fato de fazer arte e ocupar o espaço público por si só já é uma mensagem. E não é a gente que está falando isso. Carol, você acha que, assim, que a internet, do modo geral, ela influencia no que vocês hoje colocam no trabalho de vocês? Sim, um pouco. Acho que influencia um pouco, porque a gente acaba pensando também em como vai entregar isso no vídeo e uma coisa acaba movimentando a outra. Muitas vezes a gente faz uma intervenção já pensando no vídeo e também o contrário, né? Da intervenção vem o vídeo.
mas elas estão se cruzando, as duas coisas ao mesmo tempo. E assim, é como se a gente estivesse colocando uma plaquinha embaixo da nossa intervenção, igual tem nos museus, né? Só que essa plaquinha, na verdade, é um vídeo. É digital, né? Então tem essa preocupação de contextualizar bem, né? E é como se fosse uma extensão do trabalho que a gente está fazendo. E a gente adora trocar ideia com o público e pedir a opinião deles durante o processo. A gente faz lives do nosso ateliê enquanto a gente está trabalhando, a gente quer conversar. Olha isso que a gente está fazendo, o que vocês acham? Da internet. Sim. E as pessoas adoram participar do processo. Isso é muito legal. Quando dá certo, vocês mostram, quando dá errado, também mostram. Também, não é, Ana Maria, não tem bolo pronto. E vocês acabam acompanhando alguns artistas que fazem o mesmo trabalho de vocês na internet? Sim. E quem vocês acompanham? Artistas mesmo, a gente conhece a Rosa Luz, que é um rapper, que é performer, que ela tem um trabalho muito legal e muito cheio de significado, que a gente gosta muito de ver. E outros canais de pessoas que trabalham com arte, não necessariamente se denominam artistas, mas fazem arte. Tipo, a galera que faz lettering, como a Marina Viaboni, que já veio no nosso ateliê. Que mais? A Vivi do Vivi Eu Vi, que é uma menina maravilhosa, que é a musa da toda da arte na internet. Que ela fala sobre arte com muita propriedade, ela fala super bem. E a gente adora os vídeos dela. Que mais? Na verdade, a gente não... É difícil achar conteúdo sobre arte no YouTube. Acho que é difícil trabalhar esse tema, então a gente vê muitos canais que estão ali para explicar movimentos artísticos, para contar sobre os artistas, que é exemplo da Vivi. Já vi outros canais gringos, né, de outros países que fazem um formato parecido. Mas explorar, assim mesmo, a produção artística são poucos e os que a gente acha, a gente guarda num potinho, assim, porque os exemplos que ele deu também. A gente vê muito do it yourself, né? E aqueles desenho e fala, que é a câmera mais parada e tal. Eu acho que esse movimento de trazer a arte pro YouTube é uma coisa relativamente nova, ou enfim, galera, deixa aqui nos comentários se você sabe de mais algum canal que a gente adora. A gente vai medir a gola da Singrid, já que ela quer ser humana, ela tem que ter um bottom bonitinho na gola dela. E a nossa ideia é fazer uma intervenção com um painel de pastilhas para dar o aspecto de um bottom mesmo. Let's go! Como é que vocês conseguem dividir o trabalho artístico com o trabalho no YouTube? Dá pra dividir isso ou fica doido? Fica doido. Fica doido porque são duas coisas que exigem muito da gente, tanto os vídeos quanto a arte. São coisas que a gente precisa estar integralmente dedicado, senão não acontece, não funciona. Então a gente vem sambando há 2, 3 anos, tentando conciliar isso. A gente ainda não achou a fórmula perfeita, mas a gente está em busca dela. Assim, tipo, o tempo é finito, mesmo sendo duas pessoas trabalhando na mesma coisa. Tinha que ter mais horas no dia, porque realmente a gente... Tá dando vazão, né? Não. Sim, a gente sempre sente que o nosso braço é menor do que a gente acha que ele é, sabe? Chegou, acabou o dia, acabou, não tem jeito. Será que eu falo sobre os conceitos ou será que eu falo para vocês comprarem o meu curso? Não, vou falar, tô brincando. Então, na verdade, eu comecei a estudar isso tudo de arte na internet porque eu tô vivendo a internet intensamente, diariamente, profundamente, por conta do YouTube e, enfim, do canal e desse meu projeto, Vivi Eu Vi. E comecei a sentir umas ansiedades estranhas, a me sentir umas coisas esquisitas, e aí, como eu sou super essa que recorre à arte pra lidar com essas coisas invisíveis que eu não sei e não entendo, foi o que eu fiz, assim, eu comecei a estudar o que os artistas estavam fazendo em relação à internet, como eles estavam usando a internet como ferramenta, ou se inspirando, enfim, conceitualmente. E aí cheguei nesse curso Arte e Internet, e aí esses conceitos todos de net art, arte pós-internet, que fazem parte dessa tão breve história da arte na internet, assim, mas a net.art, eu sou muito fã, porque é uma coisa assim... Saudades da internet dos anos 90, inclusive, porque era um momento de muita esperança em relação à internet, assim, de ser esse lugar democrático, livre, em que as coisas iam acontecer sem uma hierarquia, e eu acho que eles construíram, sim, em direção a isso, e os artistas que estavam criando, usando a internet como ferramenta, eles têm bem esse pensamento
pensamento, assim, quase anárquico, sabe? Eu não preciso mais da instituição para chegar no espectador, para alguém ver e receber o meu trabalho ou receber o meu pensamento sobre arte e não ter esse intermediador, assim, transforma completamente as relações. E os artistas da NetArt, eles têm esse pensamento, assim, muito revolucionário mesmo, e eu sou fãzaça deles. Leonardo da Vinci. Vamos começar. Leonardo nasceu em 15 de abril de 1452 em Vinci, no território de Florença. A Itália não era unificada naquela época. Ele é filho ilegítimo do Ser Piero de Antônio e da camponesa Caterina. Ele não tinha sobrenome. Naquela época só a aristocracia, era uma coisa assim de ter sobrenome. Ele era Leonardo, filho de Ser Piero de 20. Pouco se sabe sobre a infância dele, né? 1452, quando ele nasceu, então não se tem muitos registros. Mas ele deve ter morado com a mãe nos primeiros anos de vida e quando ela se casou, ele foi morar com o pai, que por sua vez também tinha se casado com uma jovem Albertina, que tinha 16 anos na época. A arte pós-internet... então calma. Aí o que acontece? Que no final ali, de 2010 a Wired que fala que a internet tá morta. Então assim, o que acontece é que conforme vai avançando os anos e a tecnologia que vai muito rápida, né, a gente sabe, a internet muda de cara, assim, da internet dos navegadores, que é esse lugar da NetArt, passa pra internet da plataforma. Então hoje em dia a gente é muito conectado a aplicativos, a redes sociais, então tem plataformas, são plataformas que focam e fixam a nossa atenção. Tem Facebook, Instagram, o próprio YouTube, Google posso considerar, talvez. Google, sim, totalmente, acho que é a principal. Então, os artistas que criam nesse contexto em que a internet tomou conta do nosso dia a dia de uma outra maneira, diferente ali dos anos 90 e início dos anos 2000, eles pensam essa identidade na internet, eles já usam as instituições como parceiras, assim, muda, é diferente a arte que é criada aí nos anos 2005, 2003, né, 2008 que começa a ser pós-internet, 2010 e hoje muito assim. É isso, assim, a história na internet, a história da arte na internet é muito recente, muito breve, muitas coisas acontecendo, muitas coisas a acontecer e a gente tá vivendo ela. Isso que eu acho incrível. Nossa, eu já falei demais. Mas, porque eu tô realmente apaixonada por esse assunto, eu poderia falar por muitas horas, mas é isso, a gente tá vivendo na pele. Arte pós-internet. Você acredita que a internet... Eu não sei, eu fico falando muito e às vezes eu esqueço se eu respondi a pergunta, mas acho que sim. Você acredita que a internet influencia a produção de arte hoje? De que maneira? Sim, totalmente eu acredito que a internet influencia a produção artística. Não é... Talvez essa influência não seja direta e muito objetiva ali, clara no... como fala? Objeto de arte, né? Talvez essa influência não seja tão nítida no objeto final de arte, mas o artista, ele reflete o seu tempo, o tempo que ele vive. E a internet, ela tá aí mudando completamente a nossa maneira de se relacionar com tudo, com todas as estruturas, com o dentro, com o fora, com as nossas relações. Então, eu realmente não acho que tem como criar sem estar impregnado com enfim, é o mundo que a gente vive hoje. A internet é muito o mundo que a gente vive hoje. Então, essa relação com o mundo que é muito louca. É muito louca. E ela vai pra arte, o artista, enfim, tá contaminado com isso daí, né? A maneira como ele vive com o mundo. Mas, resumindo, eu acho que sim, totalmente, o artista, ele reflete as questões do seu tempo e a internet... tá mudando tudo. Então, Carol, Luca, muito obrigado por vocês terem vindo aqui no programa. Quem quiser achar o canal de vocês ou vocês nas redes sociais, como é que faz? O canal é youtube.com/lifeisabitch, com temudo no final. Instagram, lifeisabitch, @lifeisabitch. Se inscreve lá, manda um salve e fala que veio do Viralizando, que a gente vai ficar super feliz. E vai ganhar um joinha, um coraçãozinho lá. Claro. E um like maroto. Gente, muito obrigado mesmo por vocês terem participado do programa. E você que está em casa, gente, não esquece também de seguir a gente nas nossas redes sociais, lá no Facebook e também no YouTube, para ver os programas que já passaram. Beleza? Ó, um beijão para você que está em casa e até o próximo programa. Tchau!